Olá, galera! Tudo bom? Como que vocês estão? Então, estamos na segunda parte da nossa aula, de sentido literal e sentido figurado. Nós estamos entrando nas figuras de linguagem, beleza? Então, a gente entendeu, compreendeu na outra aula, tá bom? Na explicação da outra aula, a respeito da denotação e da conotação, no sentido textual. Então, a denotação é aquele sentido objetivo, claro. A conotação é o sentido que a gente faz através de um contexto, para compreender. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos compreender um pouquinho mais agora sobre a questão de metáforas e como compreender um texto literário, porque o objetivo mesmo é a leitura de um texto literário, de um conto, e como compreender esses mecanismos que os textos literários pedem, eles têm essa exigência quando nós vamos fazer a leitura. Então, nós precisamos compreender, por exemplo, tá bom? Que quando o poeta ou o escritor está utilizando uma certa palavra, às vezes aquela palavra ela não está no sentido literal. E se nós levarmos em conta no sentido literal aquela palavra, nós vamos compreender o conjunto da obra. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui. Ó. Deixa eu pegar para vocês. Então, temos aqui, ó, temos um poema conhecido da língua portuguesa, que é o poema do Carlos Drummond de Andrade. Esse poema todo mundo já ouviu em alguma medida esses versos, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida das minhas retinas são fatigadas, nunca me esquecerei. E no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema, apesar da repetição, ele é um belíssimo poema e considerado um dos poemas mais conhecidos da língua portuguesa. Ele foi muito criticado quando Drummond escreveu ele, porque muita gente pensou na simplicidade do poema. Mas agora, depois de algum tempo, eles perceberam, os críticos literários perceberam que esse poema tem uma grande expressão. Então, a gente acaba vendo que no meio temos duas palavras que nós temos que tentar definir, tentar compreender para que o, o entendimento desse texto, tá, torne-se claro para nós. Então, por exemplo, nós temos aqui a palavra caminho e a palavra pedra. Bem, percebam o que acontece na palavra caminho e na palavra pedra. Bem, o caminho, levando no sentido literal, é o próprio ato de caminhar. Nós temos uma imagem de uma pessoa caminhando pela estrada, né? Enfim, você vai perceber isso quando você fala. Essa palavra vai te remeter a essa imagem. E pedra, evidentemente, vai se remeter àquela imagem que nós temos ali de várias pedras. Mas preste atenção, nós estamos falando de algo literário, não é algo que tem um sentido objetivo. Então, você vai perceber que o que a literatura está falando não é bem do caminho, do ato de caminhar. O que ela está falando não é bem da pedra, a pedra objeto, aquele substantivo concreto. Está falando de uma outra coisa. Né? Então, a gente percebe que no meio do caminho, o caminho está se remetendo, a gente pode colocar nossa própria existência, a gente pode colocar nossa própria vida, correto? E uma pedra, ou seja, os percalços, os problemas, tá? Que nós temos em nossa vida. Então, no meio da nossa vida, no meio da nossa existência, tinha uma pedra, tá? Tinha um problema, tinha um obstáculo, tinha uma pedra no meio do caminho. Aí o que acontece? Aí a gente tem uma outra coisa que é interessante, que acaba com essa figura de repetição, que é minhas retinas estão fatigadas. Na vida de minhas retinas estão fatigadas. Seria minhas retinas estão fatigadas. O que é estar fatigado? Né? Fatigado é você estar, a mesma coisa que faminto, estar fraco, né? Por causa disso. Então, minhas retinas já estão enfraquecidas pelo tempo, né? Minha, na vida, o acontecimento de minhas retinas estão fatigadas, minhas retinas estão cansadas, estão exaustas já. Então, a gente percebe isso. Então, constrói uma figura expressiva também muito interessante. Então, esse poema do Drummond, a gente já consegue perceber a questão do sentido
figurado, que nós temos ali das palavras, e nós conseguimos deixar o texto mais claro. Aí nós temos um outro poema, poema da amiga. Gosto de estar ao teu lado, seu brilho, tua presença é uma carne de peixe, de resistência mansa e de um branco ecoando azuis profundos. Eu tenho liberdade em ti, anoiteço feito um bairro, sem brilho algum. Estamos no interior de uma asa de peixe. Perceba, há uma coisa estranha dentro desse poema, porque ele se remete aqui, ó, tua presença é uma carne de peixe. É parecido com aquela coisa lá do Camões, você lembra? Amor é fogo. Nós temos um verbo de ligação aqui, ó, também. Tua presença é uma carne de peixe. Ele está procurando dar uma definição. Igual o Camões deu no poema anterior que a gente leu, o amor é fogo que se arde sem se ver. Perceba. Tá, professor, o que significa isso? A gente tem que compreender. Tá? Então, gosto de estar ao teu lado, sem brilho, tua presença carne de peixe. O que você remete a uma carne de peixe? A carne de peixe ela tem uma característica, e aí para nós entendermos, nós temos que buscar a característica deste elemento. O que seria uma carne de peixe? Que característica ela nos traz? Então, você vai pegar, por exemplo, uma carne de peixe, é considerada umas carnes mais limpas, puras, tá bom? Clara. Vai pegar uma carne de peixe, ela é muito branca, tá? Ela é bem branca. Então, remete-se ao estado de pureza, ao estado de algo límpido, algo claro. Então, perceba, a tua presença, tá bom? É como se fosse algo puro. A tua presença é uma pureza, tá? De resistência mansa e de um branco ecoando azuis profundos. Veja só, esse de um branco ecoando azuis profundos. Que remete ao elemento próprio do mar, né? Ecoando azuis profundos. Que remete a esse branco, por mais que exista uma clareza, tá bom? Que tem ali a presença dela, ecoa azuis profundos, ou seja, uma profundidade da sua alma amorosa, uma profundidade da sua alma que tem um sentido terno, né? Alguma compaixão, algum elemento amoroso. Então, tenho liberdade em ti, anoiteço feito um bairro, sem brilho algum. Estamos no interior de uma asa que fechou. Aqui tem outro elemento muito interessante. Estamos no interior de uma asa que fechou. É belo esse trecho, por quê? No que se remete? Vamos pegar aqui, ó. Provavelmente alguém já viu, quando uma galinha ela tem pintinhos, né? Qual que é o sentido dela de proteger? Ela coloca embaixo das suas asas, né? Igual uma mãe faz, né? Bem para debaixo das asas da mãe, no sentido de proteção. E aqui nós temos o sentido parecido com isso, porque nós temos que compreender que a asa, tá bom? A asa é um sentido de proteção. Estamos no interior, e pensa, eles estão no interior dessa asa que se fechou. O que seria essa asa que fechou? Seria uma proteção. E essa proteção se dá entre os dois. Eles estão enlaçados por essa asa, podemos pegar que essa asa se remete à questão amorosa entre esses dois amantes, tá? E eles estão protegidos ali, estamos no interior desta asa, estamos fechados ali, como se fosse uma proteção amorosa, algo que acrescenta um acolhimento. Então, nós conseguimos perceber isso nesse poema. Então, percebam, para você fazer a compreensão de um texto literário, tem que levar em conta esses mecanismos. Ver que aquela palavra que está sendo entendida, às vezes ela não está querendo dizer aquilo. Tem que compreender, pegar as características dessa palavra e ver no que ela se encaixa. Então, vamos pegar, tem aqui, ó, mais um exemplozinho, tá bom? Vamos pegar aqui. Vejam só. Aqui nós temos, ó, num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada da memória das nossas novas gerações, dormia a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. É um poema simples também. Só que perceba, ele está contando uma história. Então, perceba aqui, ó, nós temos o elemento da nossa página infeliz.
página infeliz da nossa história. Ou seja, uma passagem do tempo que aconteceu, que demonstra uma certa infelicidade com a história daquele país, com a história daquela comunidade, com a história daquela sociedade. Passagem desbotada na memória. Aí está interessante, passagem desbotada na memória. Que nós temos aqui, ó, passagem desbotada. O que é algo desbotado? É algo como se fosse esquecido, né? Passagem desbotada, que já foi sendo esquecida. Essa infelicidade que aconteceu, ou seja, essa página infeliz, ela está sendo esquecida pela memória de quem? Das novas gerações. Então, as novas gerações já vão esquecendo dessa página infeliz, desse tempo, tá? Oportuno que aconteceu na história daquele país, na história daquela nação, na história daquela comunidade. Então, essa passagem está sendo esquecida pela memória das novas gerações. Então, aqui fica bem claro o que está se remetendo, né? Então, a gente faz essa interpretação dessas palavras, que é um mecanismo para nós entendermos os textos literários. Aí nós temos aqui, ó, dormia. Dormia, dormia quem? A nossa pátria mãe tão distraída. Né? Então, você perceba que o dormia não está se associando das nossas novas gerações, tá? O que está acontecendo, o que nós temos associado, é o seguinte, das nossas novas gerações, ele está se remetendo ao desbotamento da memória, tá? Então, as novas gerações estão aqui. E o dormia, tá bom? Está se referindo aqui, ó, à pátria. Então, ele está fazendo a conexão com a pátria. Então, até porque você pode dizer que é um mecanismo de coesão, né? Das nossas novas gerações. Está no plural, ok? E a nossa pátria no singular. Então, você vai perceber que o verbo vai ter que concordar com a nossa pátria, não com nossas novas gerações, que está no plural. Então, está acontecendo isso, né? Então, dormia a nossa pátria tão distraída, sem perceber que era subtraído em tenebrosas transações. Então, perceba, o dormia está tendo um sentido figurado, ou seja, o que vem a ser o ato de dormir? Qual que é a característica de dormir? Bem, o dormir é você estar inconsciente, tá? Você estar em pleno esquecimento das coisas, você estar completamente invulnerável, né? Desprotegido, é esse o sentido. Mas quem está dormindo é a pátria. Então, você perceba que a pátria, ela está desprotegida, a pátria está inconsciente, está distraída nesse sono, né? Nesse ato de dormir. E ela não está percebendo que está sendo roubada por essas tenebrosas, ou seja, por essas maquinações e transações próprias da corrupção. Então, vocês conseguem entender que aí nós temos um sentido figurado. Então, levar em conta a compreensão, tá, desse mecanismo, dessa produção das palavras, e tentar buscar o significado de cada palavra, está aí a chave de interpretação sempre de um texto literário. Então, nós encerramos aí a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? O texto vai estar disponível, tá bom? Após essa aula. Nós vamos estar lendo um texto interessantíssimo de um escritor brasileiro e nós vamos trabalhar em cima dessa interpretação. É um conto que ele traz um sentido alegórico, então nós vamos ter que entender o que está por trás desse texto, o que ele está nos dizendo, tem certas figuras ali que precisam de uma interpretação e nós vamos precisar compreender essa interpretação e essas figuras através de um contexto. Então, ficamos por aí. Tenham todos um excelente dia, um abraço e tudo de bom.